Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero meditar no que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 12. A quem você deve sua vida? A quem, meus irmãos, você deve sua vida? Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha só o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Antes de entrar nesse texto, vamos ver essa parábola? Certo homem foi retirado de uma casa em chamas pelo um bombeiro. A casa estava pegando fogo. Quando tudo terminou, esse homem voltou para dentro da casa para buscar objetos que estavam queimando. O bombeiro gritou na mesma hora: eu arrisquei minha vida para tirar você daí. Não voltes para aquilo que quase o destruiu. E a casa estava em chamas. E o homem que foi retirado retornou novamente para lá. Essa parábola retrata a vida espiritual, meu irmão. Jesus nos resgatou do pecado, mas muitas pessoas hoje insistem em voltar para aquilo de que Deus já tinha os libertado. Romanos 8, entenda, é um dos capítulos mais profundos da Bíblia. Como a gente já viu, ali Paulo explica que aqueles que pertencem a Cristo não vivem mais condenados. Aqueles que se renderam a Cristo teve seus pecados perdoados por Jesus. Eles receberam o Espírito Santo e agora têm uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade. Então no versículo 12, Paulo faz uma afirmação surpreendente. Somos devedores, mas não da carne. Olha só o que Paulo está dizendo. Não da carne, não do pecado. Ele está dizendo que existe uma dívida, porém não com a velha natureza pecaminosa que tínhamos antes de se render a Cristo, antes de aceitar Jesus como nosso Salvador. O que significa somos devedores? Paulo não está dizendo que devemos pagar algo para Deus para sermos salvos. Não é isso que Paulo diz aí, quando ele fala essas palavras. Porque a salvação é pela graça, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Não pelos nossos méritos, mas pela graça, derramada em Cristo. Ele está dizendo que depois de tudo que Deus fez por nós, nossa resposta deve ser viver para agradá-lo. Está vendo como é diferente? Antes de conhecer Cristo, o que a gente éramos? Escravo do pecado. Agora pertencemos ao Senhor. O que é a carne nesse sentido? Que Paulo fala aí nesse texto. Na linguagem de Paulo, entenda o que eu quero dizer aqui sobre a questão da carne. Carne representa a natureza humana dominada pelo pecado. Por isso que não somos mais escravos da carne, porque nos rendemos a Cristo e fomos perdoados. E o desejo de viver independente de Deus está relacionado também à carne. A carne diz: faça a sua vontade, siga seus desejos. Ninguém manda em você. Não é assim que age dentro dos nossos corações? Como deixa o pecado invadir? O Espírito Santo diz ao contrário de tudo isso: obedeça ao Senhor, negue-se a si mesmo, viva para a glória de Deus. A carne diz uma coisa e o Espírito diz outra. A grande verdade do versículo, aí Paulo afirma: não devemos nada à carne. Paulo diz dessa maneira: a carne nunca fez nada de bom por nós. Ao contrário, ela nos condena, nos deixa afastados de Deus. Ela apenas trouxe culpa, separação de Deus, tristeza e morte espiritual. Só foi isso que o pecado trouxe para nós, a carne.
Porque continuar obedecendo aquilo que sempre nos destruiu não é certo. Jesus ensinou a mesma verdade. Olha só o que Jesus declara em Lucas 9:23. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus diz. Meus irmãos, escuta essa mensagem hoje. Entenda o que é a carne e o que é o espírito. Seguir Jesus significa dizer não à carne, e sim à vontade de Deus. Talvez, meus irmãos, existam pessoas ouvindo essa mensagem hoje que continuam alimentando aquilo que Deus quer transformar. Talvez tenha pessoas aí assistindo esse vídeo insistindo em fazer a vontade da carne e não a do espírito. Um pecado escondido, um ressentimento em questão de vício, um relacionamento que afasta você de Deus, um orgulho que impede o arrependimento. Talvez você esteja alimentando isso no seu coração, mas lembre-se, você não deve mais nada ao pecado. Jesus, quando se ofereceu como sacrifício para nos libertar do pecado, da morte e nos dar a vida eterna, Ele perdoa nossos pecados. Você não deve satisfação ao passado. Você não pertence mais às correntes que um dia o prenderam. Você foi liberto por Jesus, meu irmão. Você é uma nova criatura. Se credes em Jesus Cristo, se acreditar nele. Vou fazer uma pergunta para você hoje. Se Jesus entregou a própria vida para libertar do pecado, por que volta a viver como escravo daquilo que ele já venceu na cruz, quando se entregou por amor? Jesus fez isso por nós, meus irmãos. Ele nos libertou, carregou nossa culpa na cruz. Somos livres do pecado. Romanos 8:12 nos lembra que a nossa maior dívida não é com este mundo, nem com nossos desejos, nem com a nossa antiga maneira de viver. A nossa dívida não é com essas coisas. Abra sua mente e entenda o que eu quero dizer para vocês hoje. Cristo nos libertou para uma nova vida. Foi isso que Jesus fez. Portanto, não viva como quem ainda está preso ao passado. Viva como alguém que foi alcançado pela graça. Você foi alcançado por Jesus. Você está sendo alcançado hoje por Jesus. Quando a carne chama você de volta, lembre-se disso. Você não deve mais nada ao pecado. Sua vida agora pertence àquele que morreu por você, meu irmão. Ressuscitou ao terceiro dia e lhe deu um novo coração. Você só deve satisfação a Deus, a Jesus. Só a Ele. Porque quem foi libertado por Cristo não vive para satisfazer a carne. Não. Quem foi libertado por Cristo vive para glorificar o Senhor. É para isso que vivemos hoje. Que Deus nos ajude a viver todos os dias, meus irmãos. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, que essa mensagem fique no seu coração. É uma maneira de refletir sobre o que Deus pensa, o que Deus quer que façamos. Se você é uma nova criatura, se você realmente se rendeu a Cristo e entendeu que não pode mais viver sem Ele, que Ele não pode mais estar longe de você, que você é totalmente dependente dEle, se você entendeu que Jesus morreu e perdoou os seus pecados, porque a morte dele representa isso, libertação do pecado, que você, através da morte de Jesus, recebeu uma nova vida, um novo coração. Abrace essa mensagem e entenda o que eu estou tentando dizer para você. É isso que você tem que fazer. Ser uma nova criatura. Crer em Deus de todo o coração e toda a sua mente, de todo o seu entendimento. Amar os mandamentos de Deus. Viver a sua vida para dar honra e glória a Ele. Aí sim você estará fazendo o que é certo aos olhos de Deus e agradando o coração daquele que te amou primeiro.
em nome de Jesus.